Então, o tema realmente é um tema novo, por isso que ele é estranho ao nosso dia a dia, né, mas vai realmente do hábito para utilizar. Como o colega falou, tenho feito muitas palestras pelo interior de São Paulo, tudo, e a gente vê que, na grande maioria, a gente utiliza o computador realmente para fazer a petição ali no Word, né, a nossa máquina de escrever melhorada, que configura, para utilizar o e-mail, muitos já usam o e-mail, e muitos para acessar o Facebook, né. Fora isso, dificilmente você vê muito mais, né? E a gente realmente, o que nós vamos precisar no nosso dia a dia é esse um pouco mais, né? Na realidade, ter a tecnologia a nosso favor, aprender recursos que vai facilitar. Hoje é uma grande dificuldade, mas vamos ver que até com o nosso prazo estendido, ou quando a gente for atuar em qualquer outra comarca, né, em qualquer outro estado, a gente com o nosso certificado na mão da nossa própria máquina, a gente pode fazer aquele ato, onde a gente teria que se deslocar viajando ou contratar um colega lá para poder fazê-lo, né? Então, realmente a tecnologia ao nosso favor. E vamos aprender um pouco sobre ela mais hoje, né? Bem, vamos lá? Então, eu vou iniciar pelo certificação digital. Todos aqui têm certificado digital? Não? Alguns já têm. Por que é importante já a aquisição? Né? Realmente para poder ir acostumando com a tecnologia, como funciona. E como muitos não têm, então a primeira dica que eu dou com relação ao certificado digital é que a aquisição, quando nós fazemos, obrigatoriamente nós temos que fornecer um endereço de e-mail. Então, se eu não tenho e-mail, eu tenho que providenciar. Ah, mas eu tenho e-mail. Qual e-mail eu vou utilizar? Eu tenho e-mail pessoal, eu tenho e-mail do escritório, né? Tem um outro e-mail que eu criei só para entrar no Facebook. Quando a pessoa perguntar, qual e-mail que eu vou fornecer? Nesse caso, nós vamos utilizar o e-mail de trabalho. Por quê? Quando nós formos enviar um e-mail e assinar digitalmente, nós vamos necessitar desse exatamente aquele e-mail. Eu não consigo assinar um e-mail, qualquer outra caixa de e-mail, tem que ser aquele e-mail. Quando eu fui criar o meu certificado digital, eu dei o meu e-mail profissional, não este, que eu divulguei. Então, toda vez que eu for mandar um e-mail, se eu for fazer o contrato, se eu for assinar e quero mandar aquele e-mail, né, com a assinatura digital, vai ter que ser aquele que eu forneci no dia. Então, a gente tem que ter essa atenção. Na aquisição do certificado digital, nós também temos que cadastrar duas senhas, que é chamada senha PIN, que é a senha que chama toda hora quando a gente entra no site, que a gente coloca o nosso certificado digital. Então, essa senha, ele pede para ter 6 números, né, e você colocar letras e números. A gente sempre fala que a senha ela deve ser fácil da gente memorizar, mas difícil das pessoas decifrarem. Né? Também a gente não pode criar uma senha muito difícil para nós, se a gente esquecer, o que vai acontecer? O certificado digital tem uma outra senha, que é a senha para desbloquear, chamada senha PUC, né, que é uma senha de emergência. Ah, esqueci minha senha, eu tenho aquela senha. Então, no ato da configuração, quando a gente faz a aquisição do certificado, a pessoa já dá um papelzinho ali para a gente anotar as duas senhas. Né? Então, a gente sabe que senha é segurança. Então, a anotação ali no ato, ou já sabendo que vai ter que fazer essas duas senhas, é bom já acostumar com essa senha, qual vai ser a principal, qual vai ser a outra senha. Né? Não manter essa senha junto com o certificado. Se eu perder meu certificado e a senha estiver ali do lado, é igual um cartão de banco. Né? A transação vai ser realizada. Todo ato realizado com certificado digital, ele tem o ato do não repúdio. A gente não pode dizer que não fomos nós que realizamos. Até você perceber que o certificado foi perdido e você tentar invalidar atos jurídicos, então é bom sempre deixar ali separado. Falando um pouco mais sobre o certificado digital, né, temos aqui uma tecnologia que certifica a autenticidade, nos traz sigilo e agilidade, como eu falei, com relação até à locomoção. Né? Ele garante para nós aí privacidade, inviolabilidade, autenticidade e integridade. Né? Realmente é um ato jurídico perfeito. Então, principalmente para os estagiários, né, que estão entrando, muitas vezes vão acabar manipulando certificados digitais, né, dos advogados, que não deveriam, né, mas acaba ficando ali espetado na máquina e acaba peticionando. A certificação digital no Brasil ela foi introduzida pela medida provisória 2200. Por quê? No início começou muito certificado digital. Nós temos certificado digital privado e tem esse que foi criado pela chave, né, de estrutura pública brasileira, a ICP Brasil. Né, então nós temos um documento público. Funciona como nossa
certidão de nascimento ou o nosso RG. É o nosso documento digital. Ele tem a mesma relação de confiança, né? Nós pegamos documentos, informamos que são originais nossos, vamos até um local, a pessoa confronta, pega a nossa, né, digital lá tudo e te dá um documento. Como foi feito no nascimento, como foi no RG, tudo uma relação de confiança, e nós temos um documento público, pode ser particular público. Então, nós temos essa chave que foi criada, né, essa infraestrutura. Então, ela é utilizada e é segura. Mas temos a particular, que pode ser utilizada também. No caso da particular, ela só pode ser utilizada, na realidade, ela vai ter a validade jurídica no ato quando ambas as partes concordarem. Se eu tenho um certificado da ICP Brasil, é uma assinatura pública. Se eu tenho um certificado comprado por uma empresa particular, por exemplo, no ato de fazer um contrato, nós estamos intermediando uma negociação, um contrato que vai ser feito, né, uma compra e venda, um imóvel grande, pode ser cidades diferentes, né, todo mundo está ciente, o seu cliente viajou, o advogado da outra parte entrou em contato, você faz o contrato, assina digitalmente, envia esse contrato para o seu cliente, ele vai ler todo ele assina digitalmente, devolve para você, você encaminha para outro advogado, que vai ler o contrato, concordar, assinar digitalmente, encaminhar para o cliente, que vai assinar e devolvê-lo. Então, quer dizer, cada um do seu exato lugar, da sua casa, do seu escritório, fez toda essa movimentação. Então, essa é a facilidade que vai trazer. E aí, nesse ato, se for um certificado que não é da chave de estrutura pública, ICP Brasil, só quando as pessoas concordarem. E você pode até, né, na hora ali que está fazendo o contrato, informar. A pessoa tem um certificado fornecido para a empresa, já deixa tudo, porque na hora da confirmação que você colocar, ele vai informar toda a estrutura desse certificado digital. É possível você facilmente ver, acessar o computador. Falando um pouco sobre os requisitos que ele nos traz, né, a autenticidade, garante que a identidade de quem está enviando a mensagem. Então, uma mensagem enviada, assinada digitalmente, não tem como a pessoa falar que não foi ela. O certificado tem que estar na máquina e na hora de enviar a mensagem ele pede a senha. Então, é autêntico aquele e-mail, foi enviado realmente pelo seu emissor. Integridade da informação. Todo documento assinado, uma mensagem enviada, com a utilização da certificação digital, ele informa que desde a sua criação, aquela mensagem ou aquele documento não foi alterado. Então a gente sabe que aquela informação está íntegra, ela não houve alteração, o que não quer dizer que ela não foi visualizada ou copiada, mas ela está íntegra, ela não foi modificada. Essa é a garantia que ele dá. A confidencialidade. A confidencialidade impede que as pessoas não autorizadas tenham acesso ao conteúdo da mensagem, garantindo apenas a origem e o destino tenham conhecimento. Então, se você tem uma mensagem que foi encaminhada, né, assinada digitalmente, ele utiliza o que tem dentro do certificado digital, que é a criptografia, né, que é como se fosse criar uma caixinha, encapsular a mensagem, né, e mandar, então ninguém tem acesso. Né, porque ele vai fazer o quê? Embaralhar toda aquela informação. Que nós sempre dizemos que o e-mail é como se fosse uma carta aberta. Facilmente a gente percebe isso quando a gente pega um assunto que nunca tratou por e-mail com alguém, você começa a tratar aquele assunto, curiosamente chega um spam oferecendo um serviço relacionado àquilo. Por que será? Porque os robôs que existem na internet, que fazem a leitura dos dados, conseguiram visualizar. Assinado digitalmente, isso já não acontece. Eles não conseguem verificar o conteúdo que tem naquela mensagem. Então nós temos aí a confidencialidade. E como eu havia já comentado, o não repúdio, né, que previne que alguém negue ou envie o recebimento de uma mensagem. Não somente isso, todo ato jurídico. Né, todo ato realizado certificado digital, ele tem o não repúdio. É o que hoje é admitido. Se vai ser alterado ou não, se de alguma forma, dependendo de como você conseguir provar que não era você que estava ali, mas hoje ainda é muito forte, né, o não repúdio. Os juízes não tem como você descaracterizar, falar que não foi você que fez esse ato. Essa é a estrutura que foi criada, né, da ICP Brasil, como nós falamos. Então, por isso que ela, pela sua organização e a sua criação, que nós temos a confiabilidade. Então, por isso que há todos esses requisitos no certificado digital. Né. Tem o Instituto de Tecnologia, né, o CGI,
é o Comitê Gestor da Internet, é um órgão que regula toda a internet no Brasil. Então, domínios de internet, quando nós vamos criar um site para o nosso escritório ou para alguma empresa, o domínio.br é do CGI, ele coordena. Então, junto com a ICP Brasil, que foi criada, que foi toda a estrutura. E a C é a autoridade certificadora. É quem está mais ali na ponta e vai fazer o papel ali como se fosse o cartorário, né, que vai fazer o registro e entregar o documento. Tipos de certificados. Né? Na ICP Brasil temos 8 tipos de certificados, o que vai da série A1 a A4, né, que são considerados de assinatura digital, e 4 de sigilo, que é S1 e S4, que são utilizados para servidores. Quando a gente entra em sites de compra, no nosso Internet Bank, sempre tem um certificado digital lá, que é aquele cadeado que fica ao lado. Né? Se a gente clicar e abrir, ele vai falar que é um certificado digital, vai mostrar toda a estrutura, e você consegue ver se é da ICP Brasil ou não. E o A1 é o certificado mais comum que nós utilizamos no dia a dia. Nesse caso, nós temos 2 opções para ter nosso certificado. O escolhido foi o A3. Por quê? O A3 ele é imputado dentro de um dispositivo, que é o chip ou o token, aquele chaveirinho. Eu fiz a opção pelo token, na comercialização da OAB. Muitos fazem no próprio chip. Qual a diferença? Funciona da mesma forma. O token ele é apenas o chaveiro, ele tem uma entrada USB, que é aquela entrada comum para quem coloca celular, máquina fotográfica no computador, e você pluga e ele vai funcionar. Na carteira, utilizando o chip, a diferença é que você vai ter que ter uma leitora para encaixar o seu certificado digital, mas na ponta ele vai ter um fio que vem com USB também. Então, a funcionalidade é a mesma. Aí vai da forma que como você acha que vai ser melhor. Né? Os homens, a maioria fala, já está na carteira, não preciso levar mais nada, né? Tá ali, mas aí você tem que levar a leitora. Falar, não, aí eu prefiro o token, porque fica ali do lado. Né? Ou se você está em qualquer lugar, se você vai viajar, a carteira nunca sai da bolsa, né? A carteira nunca sai da carteira, vamos assim dizer. Né? A gente sempre carrega ela. Então, se você está numa viagem, no escritório, precisa realizar algum ato, é só você ir num local que tem um computador, você consegue baixar ali os aplicativos, preparar esse computador e comprar uma leitora, que hoje vende bastante loja. Né? As grandes livrarias já têm, então numa emergência, num aeroporto, você também rapidamente consegue comprar e poder trabalhar ali naquele momento. Aqui o slide sobre justamente o que eu estou falando, né? Mostrando aí o certificado e a carteira, a forma que nós podemos estar utilizando. Doutor, você permitiu a parte? Acho que o colega queria fazer uma pergunta. As perguntas serão feitas ao final em razão da gravação. Sei que cada um deve ter umas 13 perguntas, não é isso? Não tem problema. O doutor Anderson vai ficar aqui até 6 horas da manhã, não é isso? Tranquilo. Também as perguntas faremos ao final, tá? É um curso de 12 horas que vocês fizeram inscrição, não foi? Então, o que nós temos dentro do certificado digital? Ele vem a chave pública do titular, que na realidade, tecnicamente, é criada essa chave na hora que você vai lá, ela é imputada aqui dentro, né, do certificado, então tem muito requisito técnico, mas existe uma chave pública que está catalogada dentro da infraestrutura pública e está dentro do certificado. Seu nome e endereço de e-mail, é um documento digital, então você tem o seu endereço de e-mail. Período da validade do certificado, certificado A3 vale por 3 anos. Nome da autoridade certificadora, que emite o certificado. O número de série certificado é sua assinatura da AC. Falando um pouco sobre a assinatura digital. Né, ela tem função das garantias de procedência de um documento se ele sofreu alguma alteração não autorizada, como eu falei, né, ele demonstra facilmente. Então, nós temos agilidades nos trâmites e redução do tempo, simplicidade no relacionamento legal e comercial, possibilidade de participação em processos eletrônicos, né, não só aqui na nossa comarca, todo o Brasil, e não só no TJ de São Paulo, TRT, Federal, hoje tudo vai para isso. Né? Maior confiabilidade das mensagens na web e não há necessidade de fazer cópia em papel. É um documento eletrônico, ele é válido eletronicamente. A partir do momento que você imprimiu, você não consegue comprovar a autenticidade dele. Então, ele é válido realmente eletronicamente. Aqui é a demonstração da leitora, né, que como ela é no encaixe do cartão, como a maioria não tem, não sei se consegue visualizar pela TV. Realmente é um acrílico e ele tem uma parte de LED, onde aqui demonstra quando você faz a conexão perfeita. Né, então, você consegue ver. Como eu consigo utilizar, instalar? No site da CertSign,
né, que é a empresa AAC responsável, ou a própria no site da OAB você tem todos os drives. Né? E é muito fácil de instalar. Quando nós fazemos a aquisição do nosso certificado digital, nós ganhamos o manual. Eu vou entrar aqui direto no site. A pessoa imprime o passo a passo do que nós vamos instalar. Por quê? A grande dificuldade que a maioria dos advogados tem é ter que fazer alguma coisa no computador. Eu vou ter que instalar. Fala, não tem problema em instalar. Né? Ele vai mostrar o passo a passo. É uma tela que vem escrita. Né? Antigamente, a gente tinha uma tela verde onde a gente tinha que digitar códigos, comandos para que algo fosse executado. Hoje não. Né? A gente tem que tiver paciência, por isso que não tem essa aquisição, já fizer logo na OAB, para poder ir treinando, acessar. Por quê? Ao fazer a instalação, nós vamos perceber que a nossa máquina precisa de alguns requisitos técnicos. Muitas vezes não está atualizado, porque a gente não utiliza. Ou utiliza pouco internet, ou utiliza somente o Word. Então, é essencial sempre ter um software original, né, sistema operacional ou Windows, ou outro que você tiver. Falando de sistema operacional, só fazer um parênteses. Quem tem Macintosh, aquele Mac do iPhone, o certificado digital, na hora da aquisição, tem que informar. Eu ia até confirmar a informação se aqui na COAB eles estão comercializando esse, Dr. Wagner. Por quê? Ele só funciona porque eu tenho o Mac e eu comprei o meu também, eu tenho ele no cartão e fui comprar no token e ele não funciona, porque não dá suporte. Mas funciona? Sim. Você tem que comprar o token Pro. Por isso que eu não sei se funciona aqui, que ele é um token diferenciado, maior, e como ele vem com outro software, pode ser que pelo custo e esse acordo da OAB não tenha. Não... Mas, doutor, na hora da aquisição aqui na OAB, eles perguntam que tipo de equipamento a gente tem na máquina. Né? Então, tem que informar antes, porque se não informar, você vem com esse, o GD, e você não consegue utilizar ele no Mac, não dá suporte. É apenas um que não dá suporte no Mac. Então, nós temos que ter esses softwares originais e for atualizando. A gente vai ter que instalar vários programas. Né? Então, nós temos que entrar. Vou fazer a simulação aqui no site da OAB, é www.acoab.com.br. É uma estrutura que a OAB criou que facilita muito o nosso dia a dia. Né? A gente não precisa entrar num site, procurar lá downloads, né, na CertSign, como digita, como escreve CertSign, entrar. Não, é a COAB e nós temos tudo aqui. Tudo que precisar saber sobre o certificado digital, quem não fez, for fazer aquisição, pode vir direto aqui no site. Outra dica, quem fizer a opção para pagar por boleto, tem que comparecer após 48 horas no local. Porque quando você entrar aqui no site para fazer aquisição, você consegue fazer aquisição, imprimir os boletos e já agendar seu comparecimento. Vai mostrar os locais onde você pode comparecer, com os horários, tudo funciona redondinho. Você vai chegar no horário, vai ser atendido ali, sem muito atraso, tudo tranquilo. Só que no sistema, ele demora 48 horas para constar o pagamento realizado no banco. Então, se você chegar aqui e não tiver o pagamento, ou você vai ter que aguardar uma autorização do financeiro, que vai tentar entrar em contato, mandar. Né? Então, o ideal já tendo essa dica, fez o pagamento, agenda para depois de 2 dias, para o 3º dia. Porque aí você vem tranquilo, que com certeza ali vai constar já o seu pagamento. E em posse do seu certificado, você vai vir aqui, na opção Download, para poder baixar o arquivo. Aqui ele já traz todas as instruções. Preparar o computador. Traz o símbolo, né, para usuários do sistema operacional Windows. Então aqui é para quem tem o Windows. Ele vai informar. Vem tudo que vem precisando. Usuários do Vista ou 7, a instalação deve ser feita pelo perfil de administrador. Muitas vezes a gente não sabe, então a gente acaba seguindo, ou já é automático. E aqui é o aplicativo, está escrito, baixar AIC a COAB. Então vamos baixar. No meu computador ele mostra aqui embaixo, executar ou salvar. Em alguns vai mostrar no meio da tela. Executar ou salvar, vai colocar uma outra caixinha. Depende do sistema operacional, da versão. Né? Depende do Windows que você tem. Aqui eu vou colocar já para executar. Qual a diferença de executar e salvar? Salvar, eu vou salvar esse arquivo, ele vai lá para uma pasta que é configurada automaticamente no computador. Normalmente já a pasta com o nome download. Qual a vantagem de você salvar? Primeira vez que você está fazendo tudo. Nós podemos criar um dispositivo de emergência. Por que eu faço? Aqui eu estou salvando um arquivo que vou instalar meu certificado digital. Eu posso copiar esse arquivo salvo no pendrive. Se eu for para qualquer outro lugar e a máquina não estiver preparada, eu coloco o meu pendrive, ponho para executar, porque eu não preciso baixar, se a internet está lenta, você já está tudo à mão. É bom ali que você anda com uma ferramenta de segurança. E acaba instalando.
Tem alguns detalhes que muitas vezes não consegue, mas tem umas dicas para você poder instalar no 8. Ele está conseguindo instalar, sim. Aqui ele abre, ó, ele pergunta, tudo o computador pergunta, se a gente quer fazer ou não. Porque ele vai fazer uma grande modificação. Então está perguntando, ó, ele está mostrando o nome do programa, assistente de instalação da OAB, o fornecedor. Então, quer dizer, nós estamos executando, então é seguro. Então podemos fazer, vamos colocar assim. Olha a tela que ele abre. Assistente de instalação ACOB. Então, senhores, assim, é muito fácil realmente fazer, né? A gente tem que colocar, é um pouquinho de paciência, a leitura. Como eu já tenho instalado, ele está pedindo para modificar ou resolver no início, mas depois ele já corrige. O único lugar que nós temos que realmente clicar assim ou alterar é essa tela. Por quê? Normalmente a gente vai dando avançar, avançar, avançar até instalar, sem ler muita coisa. Mas nesse caso aqui, o que é? Ó? Selecione abaixo o dispositivo que acompanha esse certificado digital. O que é o dispositivo? É a leitora ou o token? Então a gente vai instalar o driver correto. Aqui nós vamos ter que selecionar o drive. Então no meu caso, aqui é o último, que é o token GD. O token do Mac é esse Aladdin, que é o Pro, que eu ainda não tenho, mas vou fazer minha aquisição. É possível ter mais de um certificado. Aí ele coloca a descrição embaixo, vamos em avançar. Está vendo que ele já mudou a figura ao lado? Que a figura aqui já mostra a figura do token, e antes estava da carteira, porque ele já vem pré-selecionado 1, né? Então nós temos que alterar. Então aqui é o único lugar que nós temos que ter cuidado de não sair avançando, de realmente parar e fazer a leitura. E aqui ele pede instalação expressa ou personalizada. Personalizar o quê? Né? Expressa, já está ticado, né? Normalmente ele já vem com essa opção, ó, recomendada, a maioria do software. Como nós não temos muito conhecimento, então nós fazemos já na expressa. Ele vai instalar o necessário para a gente utilizar. Talvez a personalizada, se você já tem um outro instalado, tudo. Ele fez a instalação, pergunta se você aceita os termos do contrato, você pode imprimir para poder depois fazer uma leitura desse contrato. Você coloca avançar e ele vai mostrando tudo que ele está instalando. Então não é muito complicado. A gente viu que rapidamente, em 2, 3 minutos, nós fizemos a instalação dos drives necessários para a gente já utilizar o certificado digital. Já é o primeiro passo. O que acontece? Meu computador já tem instalado, eu já fiz, mas pode ocorrer inúmeros erros na hora da utilização. Aí esses erros nós temos que correr atrás. Ele já deu erro de Java, ele vai informar que o Java não está funcionando. Alguém sabe o que é Java? Já viu? Né? Tem no computador. O que acontece? Muitas vezes está desatualizado. Sempre que eu precisar de alguma coisa, fala, está faltando Java. O que é Java? O Google todo mundo conhece. A única coisa que a gente não sabe é para quem a gente perguntava tudo que a gente pergunta hoje para o Google. Mas aí hoje ele existe. Então, quando eu quiser saber uma coisa, eu falo, preciso instalar Java. Se eu digitar assim no Google, ele vai trazer um monte de relação. Onde eu vou clicar? Aonde tiver o site do Java. Sempre vamos procurar o site do fabricante. Por quê? Para utilizar, por exemplo, no Mac é necessário o Firefox. Se eu digitar Firefox no Google, vai aparecer um monte de site que tem. Super Download, Baixa Aqui. Não, Baixa Aqui é legal, vou lá. Só que o que acontece? A versão atual do Firefox é a versão 19, ou já está na 20.4. No Baixa Aqui, está 4.6. O que vai acontecer? Vai faltar um monte de ferramenta para eu trabalhar. E muitas vezes não vamos conseguir utilizar. Aqui ele terminou, ó, só voltando, e pergunta, ó, deseja reiniciar o computador agora? Né? Terminamos, vamos reiniciar, porque ele vai subir todos os computadores, né? Subir todos os drives. Quando dá algum problema no computador, a gente liga para o técnico, a primeira coisa que ele fala, não é isso? Já reiniciou o computador? Que pode ser que a hora que você ligou não subiu algo corretamente. E esse milagre funciona, né? Você reinicia e volta. Não, porque o meu já tem instalado. Então, sempre que nós formos baixar um drive, procurar direto na fonte. Né? A gente veio aqui no site da OAB. O Java, eu vou lá, java.com, quando aparecer, e vou baixar o Java. Ele vai mostrar o site, a versão português. Sempre direto lá. Então, eu estou instalado, já tenho instalado meu certificado digital, já instalei meu drive, e ele instala esse software, o Safe, que é um gerenciador responsável pela identificação e manutenção dos certificados. Né? Onde eu acho ele no meu computador? Eu vou no botão iniciar, ou aqui, como é o logo da Microsoft, todos os programas, e aqui está Safe, Token Administrador. E ele abre. Qual a função dele? Vamos aqui de digitais, mostrar identidades digitais. Ele mostra que há um certificado no computador. E ao clicar, ele mostra todos os dados certificados.
Mostra a versão, número de série, emissora, aqui ó, ACOB, CertSign, autoridade certificadora raiz. Todos os dados certificados estão aí. Então, então acontece. Para isso acontecer, se eu abrir, eu tenho que estar com o token, primeira vez. Né? No caso, eu já utilizei tudo. Se a gente colocar, ele vai mostrar em branco. Então, se der algum problema, a primeira coisa a fazer é colocar ali, para ver se está todos os dados. Ah, identificou? Tudo. Não tem... A gente consegue verificar aqui. Deixa eu só subir abaixo. Né? Atualizar. Você vê os dados. Né? Ver o certificado. Ó, os dados do certificado digital. Mostra advogado, número da OAB. Então, nós temos o certificado instalado na máquina. Tendo instalado o certificado, tudo estamos prontos para utilizar, né, dentro do tribunal ou para outras coisas. Uma opção que nós temos é de assinar documentos. Né? Por exemplo, um contrato. Você faz um contrato, se ele tiver em PDF, ou se você for assinar uma petição num tribunal que precisa ir assinado. Hoje, o nosso tribunal já tem assinado e enviado, não precisa assinar anteriormente, a inicial. Então, nós temos esse assinador de PDF, que é um assinador que foi criado pelo Tribunal do Rio de Janeiro. Né? Então, ele é um assinador de PDF e foi criado pelo site do Tribunal do Rio de Janeiro. Como eu vou encontrar ele para instalar na minha máquina? Eu vou entrar no Google e vou digitar assinador de PDF, vírgula, Tribunal do Rio de Janeiro. E vou achar o link lá do Tribunal do Rio de Janeiro. Tem no Baixa Aqui? Bem provável. Mas ele tem as versões. Aqui ao lado, ó, versão 1.0.4. Pode ser que no Baixa Aqui tenha a versão 1.0. Quer dizer, já teve melhorias, já teve atualização, porque o tribunal é o proprietário, né, mesmo sendo um software livre. E como funciona o assinador? Eu já tenho instalado ele na máquina. A instalação dele é da mesma forma. Quando a gente contrata download, ele faz aqueles passos rapidamente. Quando a gente clica nele, ele forma esse logo aqui, ó, assinador livre. A gente está falando muito de livre, né, e coisas, e softwares. Os tribunais têm optado por software livre porque existe um software livre que é criado para a comunidade, pela comunidade, que utiliza uma base livre, tem umas regras, mas o software está lá. E tem o software proprietário, que é, por exemplo, o Windows da Microsoft, né, ou o Macintosh, né, da Mac. Por quê? Se ele resolver, a Microsoft falar, não vamos trabalhar mais com o sistema operacional, vamos tirar de linha. E como a gente continua a trabalhar? Vamos ter que comprar outro. E se o tribunal for incompatível? Então, ele sempre procura software livres, que é justamente para uma continuidade. Então, esse aqui é o assinador. Só que nós precisamos de um arquivo PDF. Como nós vamos criar um arquivo PDF? O meu Office, que eu tenho instalado nessa máquina, é justamente um LibreOffice. Eu não precisei comprar da Microsoft, eu dei um software livre. Né? Quem tem, igual eu costumo utilizar no dia a dia, o Office que estou mais acostumado, que é o da Microsoft, que é mais fácil para eu configurar, já acostumei. Mas, na realidade, esse tem praticamente quase todos os botões. Só que fica em lugar diferente ou está com nome diferente. Aí nós temos que achar. Né? Então, não precisa mudar o documento. Aqui tem o texto, então vamos já formatar como se fosse a nossa petição para depois fazer a simulação. Supor que eu tenho um acidente estou fazendo a defesa de um acidente de trânsito. Né? A gente faz a petição ali, digita alguns dados, eu tenho que inserir uma imagem. E eu quero que a imagem vá na inicial. Então, como eu faço? Então, normalmente é inserir. Aqui tem o nome inserir. Inserir, procurando, tem figura. Ou, normalmente no Word, é imagem. De um arquivo ou digitalizar. A pessoa vê o meu escritório com o pendrive, com a máquina, com o celular, ou ele tirou, revelou e trouxe a foto, ou é um recorte de jornal. Né? Então, se eu tenho na minha máquina, é de um arquivo. Então, eu pego essa do arquivo, vou em imagens, e vou colocar duas fotos do meu carro antes, para mostrar que ele estava em perfeito estado, se é uma foto que tinha uma imagem que tinha foto, tudo, eu consegui demonstrar. E a gente clica em cima do coisa e ele já insere a imagem do carro. Eu peguei no Google, tá? Né? Ser advogado é bom, todos nós somos. Então eu digito ali, faço, coloco os dados, né? Sobre o fato, mostrando, e vou inserir mais uma imagem. Figura do arquivo, imagens. A gente vê que tudo... O que eu preciso? Inserir um arquivo, né, inserir uma imagem que está no meu computador. Então, é inserir figura, inserir imagem, pasta imagens. Então, é
com calma e a gente, né, quer dizer, hoje tem essa facilidade, está tudo escrito ali, né? A gente só não sabe onde. E essa é a imagem do carro depois do acidente. Então a gente vai e salva o arquivo salvar, e ele já abre automaticamente, ó, pasta documentos, porque é um arquivo de texto. Se fosse uma foto, ele ia mostrar, né, a pasta imagens. Então ele já traz direto. Então vamos colocar aqui petição 1. Tá vendo aqui, ó, tipo de documento? Aqui ele está mostrando, é um formato livre, ODF. Mas eu posso salvar, né, em um Word 2003, 97, que vai até o 2003. Porque muitas vezes a gente salva, passa para alguém para dar uma olhada, fala, não consegui abrir. É versão, compatibilidade. Se eu mandar nesse formato, em qualquer um vai abrir. Porque ele é justamente um software livre. Ele vai dar uma configuração diferente, talvez alguma coisa, mas qualquer um abre. Então está salva a nossa petição. Agora, para eu peticionar, ou para assinar, utilizar o assinador lá que eu estou mostrando, é o PDF. Como transformar essa minha petição que está no Word agora em PDF? Tem duas formas, né? Até o próprio tribunal informa, é para utilizar o PDF Creator. No próprio site do Tribunal de São Paulo, nós vamos ver lá, eu vou mostrar, vai ter o link para a gente baixar o PDF Creator, que é um software livre, né? Então é ele que nós vamos utilizar. O que o PDF Creator faz? Ele cria uma impressora virtual. Então, se eu tenho que, por exemplo, eu quero mandar como anexo uma foto, o tribunal só aceita em PDF. Eu vou ter que imprimir essa foto, digitalizar em PDF, se a minha impressora já faz isso? Não. O PDF, o PDF Creator, como ele é uma impressora virtual, todo e qualquer arquivo que tiver no computador, eu transformo diretamente em PDF. Eu quero mandar a foto como anexo, uma petição intermediária no meu processo. Então eu vou lá na foto, certamente ela vai ter o canto arquivo, imprimir. E vou selecionar o quê? O PDF, como aqui, ó. Arquivo, imprimir. Ele está vendo que ele traz, ó, fax, Microsoft ou PDF Creator, que são as impressoras que estão instaladas, que já vem automático. Se eu tivesse aqui OAB, impressoras, Samsung, a que nós tivemos em casa vai mostrar aqui. Nós vamos selecionar PDF. Eu quero imprimir PDF Creator. Ele vai abrir uma nova tela com todos os dados do documento e informando aonde nós... ocorreu um erro. E agora? O prazo é hoje, o que eu faço? Mas aí eu dei um OK e apareceu. Então, ótimo, vamos lá. Então, ele já traz o mesmo nome, petição 1. Eu não preciso alterar. Data de criação, ó, modificação, autor, vem OAB. Eu posso colocar assunto, palavra-chave. Isso vai me funcionar para quê no futuro? Para uma pesquisa. Eu salvei, não sei onde foi. Se você coloca lá que é petição, os dados certinho, quando você der uma busca, ele vai trazer os arquivos relacionados. Então, isso utiliza. Mas não vamos mexer em nada. Ó. Nós temos, ó, aguardar, armazenar, mais opções, e-mail. O bom da gente começar a utilizar antes é o quê? Fuçar. Tem coisas aqui que nós vamos precisar futuramente. Por exemplo, alterar a resolução. A resolução dele automática vem 600 dpi. Isso é para uma impressão em alta qualidade. Para o tribunal, eu preciso só o web. Eu posso mudar para 100. Então, vai mudar o quê? O tamanho do arquivo, que é um dos requisitos do tribunal. Então, vamos apenas salvar. Salvar na pasta documentos. Como ele seleciona tipo PDF, então por isso que ele não mostra nenhum outro documento. A nossa outra petição está aqui dentro. Só que ele não mostra porque ela é em Word. Colocamos salvar, ele vai fazer o processo de transformação e já abre o arquivo em PDF. Está lá a nossa petição em PDF, com as duas fotos. Então nós temos já um arquivo PDF. Então vamos fechar a petição e o arquivo. E nós temos o assinador aberto. Vamos assinar esse documento. Então aqui ao canto nós vamos selecionar a entrada. Está vendo que ele mostra só o arquivo, PDF? Porque esse assinador é só de PDF. Então eu coloco abrir. Automaticamente ele já coloca a saída. Só que ele altera o nome, tá vendo? Petição 1 que nós criamos e aqui ele criou o quê? Petição 1-assinado. Que é para a gente já saber qual é o arquivo assinado. Na hora do envio por e-mail ou de subir para o tribunal, se for uma outra petição que você assinou, uma outra tribunal, um outro sistema que precisa assinar anteriormente, você já identifica facilmente qual é o arquivo. Motivo local, da mesma forma. São informações internas que vai servir para nós, para saber do porquê daquele arquivo, ou para facilitar uma busca. Nós podemos colocar palestra, OAB. E aqui vem a opção de assinar.
Tá vendo? Não existe chave privada associada ao certificado. Por quê? Porque meu token não está inserido. Então, por isso que sempre que a gente for assinar, ele vai pedir. Agora ele fez a leitura do certificado. Ó, tá vendo que ficou verdinho? Então, o safe serve para isso. Falar, agora eu sei. Ele já mudou. O certificado está na máquina. Então, vamos retornar. Olha lá, o status do token operacional. Ele já mostra aqui o token. Certificado OAB. Dando continuidade. Vamos voltar à nossa petição. Vamos assinar o documento. Ele pede introduzir PIN. Dependendo do software que instalou, pode vir de alguma forma, mas ele sempre vai subir essa telinha para a gente digitar a nossa senha. Assinatura terminada com sucesso. Desejo abrir o arquivo PDF? Sim, vamos visualizá-lo. A diferença desse arquivo para o outro é que nós temos essa barra informando, ó, assinado, e todas as assinaturas são válidas. Painel de assinatura. Ele mostra a assinatura. Então ele põe aqui assinaturas, que é justamente a possibilidade de você ter várias assinaturas no documento. Assinado por Anderson Marques, a informação, o documento não foi modificado desde que a assinatura foi aplicada. Essa é a integridade que nós temos, por isso da validade jurídica do documento. Se houver qualquer tentativa de alteração, a criptografia é um cálculo matemático. Existe um hash, que é a numeração. Então, se alguém, um hacker muito especializado, ele vai conseguir alterar, quando você executar, ele vai fazer aquela leitura, aquela contagem, vai ver que foi errado e vai informar que foi modificado. Então, por isso que há segurança. O horário, se a assinatura é habilitada, detalhes da assinatura, motivo, palestra, OAB, né, se é o contrato, então, em todas as descrições que nós colocamos. Não temos somente este, né? Esse é um assinador de PDF. Nós temos outras formas de assinar. Muitas vezes os próprios aplicativos, eles já dão essa opção de assinatura. Vamos ver aqui o próprio Word. Acho que eu tenho os slides. Vamos lá. Aqui fiz uma simulação, caso não desse certo o ao vivo, é sempre bom ter uma contingência, né? Então, mas na realidade tem o nome de um outro assinador aqui, que é o BRY Singer. Signer, né? Esse daqui também é um assinador livre. Então, para assinar, ele também vai. Só que ele tem um diferencial. Deixa eu só passar essas telas. Aqui é um outro token que eu tenho. Está vendo que ele traz diferente? Ó, que é o Aladdin, que funciona no... O BR Singer. Ele funciona da mesma forma, só que ele tem um pouco mais de botões aqui, tá vendo? Já não é tão simples. Assinar, carimbar, tem configurações. Por quê? Ele tem a versão free, que permite se assinar, e tem a versão que se você comprar, que é carimbar, que é igual o selo que vem do tribunal, que vem escrito o número do tribunal, tudo. Você tem um logo no escritório, quiser fazer algo diferente, também é possível. Mas nada que seja necessário. Como eu falei, os softwares mesmo pode dar a opção de assinar no próprio Word, falar, eu tenho um contrato e eu vou mandar, não quero transformar em PDF, eu vou mandar ali um Word para a pessoa fazer a leitura, eu fiz e quero assinar esse contrato, porque eu prefiro assim. Você pode assinar digitalmente, ele vai dar a opção. Mas onde está? A gente tem que achar o botão. Nessa versão está aqui em preparar. Preparar, adicionar assinatura digital. Né? Então, na realidade, a gente vai ter que fuçar e procurar. É possível? É possível. E ele assina normalmente, eu já trouxe o print. Né? Ele também pede um texto para verificar e a senha. E ele assinou normalmente. Então, a assinatura é fácil. Né? Ou você tem um assinador para PDF, ou na própria aplicação, se você quiser mandar ali no texto Word. Criptografar documento. O que seria criptografia de documento? Seria colocar uma senha. Eu estou fazendo o contrato, a gente está discutindo esse contrato ainda. Então, eu não quero assinar o contrato, mandar com assinatura, a pessoa lá não consegue alterar, né, ele vai ter que copiar, cria uma dificuldade. Então, nós temos a opção de criptografar, que nada mais é do que colocar uma senha. Então, você vai lá na opção de preparar, criptografar, ou ferramentas, segurança. Nós temos que procurar o aplicativo que nós utilizamos, né, a versão, dependendo do fabricante, onde está. Todos têm o recurso. Então, o que nós temos que fazer, a nossa lição de casa é o quê?
Ah, criptografar. Ele falou criptografar, eu tenho que procurar. Então, quando eu coloco criptografar, ele vai pedir para digitar uma senha. A gente digita a senha, confirma essa senha, e eu posso mandar esse arquivo por e-mail. Eu mando o arquivo por e-mail, ligo para o colega, ligo para o cliente, eu falo, ó, passei um arquivo com todos os dados, né, você abre, confirma se está correto, faz qualquer alteração que achar necessário e me devolve. Só que para ele abrir, você vai ter que informar a senha. Então, isso você faz por telefone. Porque se você passar o e-mail com o documento e falar, ó, o documento está criptografado, a senha é 1, 2, 3, 4. Quer dizer, não adiantou nada. Porque a senha está junto com o arquivo. É a mesma coisa do cartão do banco com a senha anotada atrás. Então, sempre procurar um outro meio. E que é muito comum. Porque a gente está fazendo, precisa fazer rápido, você vai, tudo, ó, criptografei coloquei uma senha no arquivo para você abrir aí. E ali na correria você pode mandar. Pode acontecer? Claro, acontece muito. Né? Então, para a gente se atentar e ver que segurança, sempre tentar fazer de uma forma diferente. Software de utilização para e-mail. Né? No caso, eu utilizo o Outlook. Né? É um software da Microsoft, que é comercializado, existem outros, o Note, tudo, que também você consegue fazer. Cada um utiliza da sua preferência. Esse é o que eu utilizo. Para assinatura digital, você já consegue imputar seu certificado ali e facilita no dia a dia, porque você tem a opção de escolher ou não. Aqui a gente viu que está entre central de confiabilidade, segurança, algo relacionado à segurança. Né? E a gente tem um grande salvador que é o Google, como assinar digitalmente no Outlook. E a gente encontra muito tutorial, que é passo a passo, a pessoa que printou tela e fez, e muitas vezes até vídeo. Né? Se a gente vai ver lá, está para o YouTube. Aí tem pessoa narrando, ela fala, ó, se você tem o Outlook na versão tal, você clica aqui. Então, internet, essa ferramenta é pesquisa, é tempo. A gente vai ter que brincar um pouco mais além do que a gente brincava com o Word. E a gente faz uma vez só. Instalou, está lá. Então, aqui ele mostra, ó, criptografar conteúdo em anexos de saída, adicionar assinatura digital em mensagem de saída. Né? Se você ticar esses arquivos, esses links aqui, para poder ter a certificação digital, o que vai acontecer? Todo e qualquer e-mail que você mandar, ele vai pedir o PIN, e que seu certificado esteja na máquina. Então, o ideal é você instalar apenas e não ticar. Por quê? Senão, toda vez você vai mandar um e-mail assinado digitalmente. Muitas vezes não é necessário. Você não precisa ter aquela segurança, é um e-mail comum. E quando você coloca, ele traz aqui, ó, o selinho do certificado digital, que é como se fosse uma medalhinha, e criptografia, que é o cadeado azul. Eu fiz o print da tela colocando uma petição, aquela petição criptografada, você insere no e-mail, tenta abrir, ele pede a senha. Então eu pus o arquivo certo. É sempre bom fazer o teste. Né? E quando você põe enviar, está vendo que eu selecionei aqui? Você tica e automaticamente ele pede o token e ele é encaminhado. E ele carrega sempre na mensagem a informação. Todos os dados do certificado digital, quando você clica, você abre. Então era isso que nós tínhamos que falar sobre o certificado digital e a assinatura digital. Então, do certificado digital fica mais os cuidados que nós devemos ter na aquisição, né, com relação ao e-mail, a senha. O uso dele não é muito difícil. Né, a opção que nós vamos fazer pela leitora ou pelo token, né, para poder facilitar no dia a dia, já pensar como que vai fazer, porque eu vou ter que carregar. Não é muito grande, o dispositivo pequeno, dá para você enrolar o cabo, ou no token, mas vai ter que andar com... De qualquer forma, você vai ter que ter dois dispositivos. Ou a carteira e a leitora, ou o seu token. Apenas o token, né, que tem que estar o tempo todo ali. Então, sobre o processo eletrônico, inicialmente eu já falo da nossa própria máquina. Né. A gente está iniciando uma era que tudo vai estar digitalmente. Né, não só digitalmente. O cliente pode chegar com os documentos físicos e nós vamos ter que digitalizar esse documento, né, e guardar o físico e o digital. O meu físico está lá estruturado, meu arquivo, né, com chave, meu armário de ferro, tudo. E os meus arquivos digitais? Como eu estou estruturado? Eu já tenho que estruturar desde o início, se eu ainda não faço, por quê? Amanhã eu preciso pegar, né, a procuração que o cliente X deu. Onde está? No computador. Então a gente vai ter que estruturar essas pastas, da mesma forma. Então aqui a gente dá um exemplo. Eu criei como civil, penal, com as áreas. Ah, é uma ação civil. Vou lá. Dentro dessa pasta, o que vai ter? Subpastas.
Porque eu não posso deixar, eu posso colocar tem que criar a pasta do cliente. Exemplo. Aqui eu abro aqui, ele mostra toda a minha pasta de arquivos, minha biblioteca, né? Então, documentos. Eu posso criar aqui dentro de documentos essa estrutura. Então, como eu faço? Aqui tem em cima, ó, organizar. Ou se você clicar na tela, ele aparece opções, organizar, ou eu posso colocar novo. Novo, pasta. Eu posso, por exemplo, criar aqui a pasta civil. Aqui dentro tem que ter meus clientes. Como eu vou organizar? Pasta para cada cliente. Eu clico, novo, pasta, cliente Anderson. Posso pôr o nome dele todo. E assim todos os clientes. Por quê? Ah, ele trouxe os documentos, eu vou digitalizar. Digitalizo os documentos e salvo nessa pasta. Eu fiz minha petição. Salvo aqui dentro. Tem um protocolo que é enviado pelo tribunal, que a gente tem na hora. O protocolo a gente pode salvar aqui. Eu não preciso imprimir e digitalizar. Por quê? O meu navegador dá a opção de imprimir. Então eu coloco lá, imprimir PDF. A tela já vai vir aqui dentro do protocolo. Então eu tenho os documentos, a inicial, intermediárias, o que for necessário para esse processo, e os protocolos salvo. O cliente pediu alguma coisa, está aqui. Ah, queria como saber, falar, não, foi protocolado, está aqui, você já encaminha por e-mail a cópia. Fácil acesso. Acessei a pasta tal, está ali. Tem que organizar. E o porquê? Aqui eu coloquei também essa famosa frase escrito backup, né? O que acontece com o backup? Backup é cópia de segurança. Se todos os documentos, a minha inicial está aqui, os documentos do cliente estão aqui, se eu digitalizei e mandei embora, não fiquei com nada físico, falar, não preciso mais, está tudo aqui. Se o meu computador parar de funcionar, cadê meu escritório? Acabou. Começamos a profissão do zero novamente. Então o que nós vamos ter que ter também? Cuidado. Cópias de segurança. Como eu posso fazer isso? A gente tem que ir dosando. Porque a segurança não pode ser mais caro que o nosso trabalho. Existem formas. Tem gente que está iniciando, faz num pendrive, porque são 4 GB, 8 GB. Se você tem pouca movimentação, hoje até dá. Mas e daqui um mês, um ano, 2 anos, digitalizando os documentos e tendo processo? Pode ser que não. Então tem a opção do HD externo, que ele funciona como um pendrive, só que ele é um pouquinho maior, uma caixinha, como se fosse um celular, e você consegue utilizar. Como e quando eu vou fazer isso? O ideal é fazer pelo menos uma vez por semana. Ou você, na sexta-feira, que você antes de sair para o almoço, você passa no escritório, você coloca para copiar todos os arquivos. O porquê da organização? Porque fica fácil. Ah, eu preciso copiar todos os arquivos do meu computador para a pasta. Vou aonde? Na minha biblioteca, né? Coloco lá, selecionar tudo. Será que tem opção? Tem opção organizar, selecionar tudo. Ele vai selecionar todas as pastas. Aqui tem a opção de compartilhar, ó, gravar. Se eu colocar gravar, ele já vai mostrar um outro local. Vamos ver o que acontece. Ó. Inserir um disco. Eu posso gravar num DVD. Né? Mas aí eu tenho que ter cuidado de armazenamento desse DVD. DVD pode estragar, tem um local. Né? O ideal é o quê? Você realmente copiar os dados, né? Dá a opção de você copiar tudo, ou você selecionou, você vai lá e dá um Ctrl+C. Ctrl+C é o atalho de copiar. E você abre o seu dispositivo, que funciona como, por exemplo, ele vai estar aqui como se fosse a letra D, e você cola tudo. Fui lá e copiei. Pronto, fiz minha cópia de segurança. Eu tiro do meu computador e levo para a minha casa. Ou se o meu escritório é em casa, tem que estar um outro local, uma casa de um filho. Por quê? A gente está falando de um dano no computador. Mas se for o dano ao ambiente, se a cópia e a segurança tiver, o original e a cópia estiver ao lado, a gente perde da mesma forma. Então o ideal é que estejam em locais diferentes. Não é muito caro, a gente pode pesquisar tudo e começar com um custo menor, até para ir aprendendo, né, equipamentos pequenos, de menor capacidade, para poder fazer isso. Vai ser extremamente necessário. Como nós estamos iniciando, eu acho isso realmente fundamental a gente já aprender e criar o hábito, né? Porque informática é terrível. Quando você mais precisa, acabou. E o que é ideal? Fazer o teste. Vamos simular que o meu computador realmente parou. Eu pego o computador do meu filho, ou de um colega, ou se eu tenho uma outra máquina, vou lá, espeto e vejo se os arquivos estão lá e estão funcionando. Se eu estou em viagem, eu posso levar aqueles drive, né? Vou ficar 15 dias fora, se eu precisar de algum ato de ir lá, ou verificar.
Há formas também de você fazer isso online, que é o chamado Code Computer, né? Computação nas nuvens. Existe em gratuito, que você consegue até 1 GB, 2 GB, e tem sites pagos. Isso tem que ser pesquisado, conhecer a empresa, por quê? Aonde estão salvas essas informações? Se amanhã esse servidor falar que não vai funcionar mais, como eu consigo recuperar tudo de uma vez? Se o site sai fora, se eu tiver alguma exposição, nós somos guardiões de todos os dados de terceiros. Existe N tipo de processo. A gente pode expor publicamente um cliente, determinado tipo de ação, por conta de um site que a gente contratou, né, e colocou. E onde está esse servidor? Está no Brasil? Está fora? Como processar o proprietário desse site que nós contratamos? Então, tudo nós temos que pesquisar. Muitos utilizam até por mobilidade. Na cidade que eu estou indo não é eletrônico, eu quero guardar algumas bases de consulta, então eu guardo nas nuvens. Mas o que é ideal? Criptografar, colocar senha. Por quê? Se tiver algum problema, se vazou na rede, o site parou tudo, no mínimo você tem uma segurança maior, que foi a senha que você colocou. A pessoa pode quebrar, mas aí depende do interesse, de tempo que ela vai ter para poder visualizar. Mas você fica mais seguro, né? Você sabe que seu documento está com senha, você entrou, excluiu, ou alguém copiou, mas ele estava protegido. Então nós ficamos tranquilos. Então é uma forma também. Peticionamento eletrônico, né, entrando no processo eletrônico propriamente dito, nós tivemos aí a Lei 11.419, que instituiu, né, que fosse protocolado e enviado por meio eletrônico. A gente tem que identificar sempre o tribunal, porque não há uma uniformização. A gente sabe que existem sistemas diferentes, formas diferentes de peticionar e requisitos diferentes, né? Então, até mesmo de capacidade para envio, tamanho de petição, quanto você pode enviar, né, tipos de arquivos. Então, requisitos de software. Podemos dizer que todo computador comprado recentemente, 5 anos ou um pouquinho mais, tem todos esses softwares. O que pode acontecer, ele está desatualizado. E na hora que você começar a utilizar, instalar os drives, você ter erro. Essas informações estão todas no site do tribunal, né, em requisitos, nós vamos mostrar. Regras para envio dos documentos, também está no site do tribunal. O que ele pede? Documento anexado em um único arquivo. Né, para cada tipo de arquivo, documento que está sendo anexado. Por exemplo, petição, procuração. A gente não precisa digitalizar tudo e mandar um arquivo só. Não, nós vamos mandar a procuração, vamos mandar a petição, e ele vai criando pastinhas lá desses arquivos. Vai ser tudo separado. Cada arquivo deve conter no máximo 2 MB. Somando todos os arquivos, os anexos que nós vamos encaminhar junto, não pode ser superior a 10 MB. Isso que vamos tentar. Aqui é um complicador. A nossa petição foi com foto. E a gente vê cada vez câmeras maiores, né? Pessoa no celular com uma câmera de 10 megas. Se ele colocou só na resolução maior, se a gente pegar uma foto de 8, 5 megas, para incluir dentro de uma petição, como nós vamos mandar essa petição? Se ela tem que ter no máximo 2 megas. É aqui que nós vamos ter que ter um pouco mais de paciência, né, e aprender um pouco mais de informática. Porque até aqui é normal. A dificuldade é a gente instalar um aplicativo, instalar um assinador, né, fazer a conversão, e a gente viu que se torna simples no dia a dia. Nós vamos fazer a petição normal, na hora de imprimir, em vez de imprimir fisicamente, vamos imprimir PDF e mandar. Só que quando isso não for compatível, o próprio site ele vai mostrar. Ele vai tentar quebrar as páginas, porque há também tamanho por páginas. Máximo de 300k por página. Ele mesmo faz a quebra, por exemplo, a gente colocou a foto, né, muito texto numa página e na outra foto. Então ele vai tentar dimensionar isso. E ele informa, né, e fala, o arquivo estava superior. Ele faz a tentativa e pede para você visualizar a petição. Por quê? Recentemente nós tivemos um colega que até postou no Facebook, nós temos lá como se fosse um blog, onde todo mundo fica tirando dúvida e conversando entre todos, que a juíza pediu para ele refazer o ato, porque ela não conseguia visualizar, porque a fonte estava pequena ou por uma deficiência do sistema, e mandou ele fazer novamente. Então, quer dizer, a gente tem que tomar cuidado também na redução. Então, sempre visualizar. Mandou os arquivos, entra lá, você consegue consultar, ver se visualmente está perfeito, porque na quebra ele pode,
né? A imagem não saiu perfeita, vai dar erro, às vezes nem aparece a imagem. O sistema realmente sempre alerta. Então vamos direto para o site mostrar como funciona. Primeiro aqui nós temos o aviso de indisponibilidade do sistema. O que seria isso? Por algum motivo, o próprio site do tribunal, o sistema mensagem, ele pode estar fora. E o tribunal vai avisar, né? Então, nossos prazos, nós devemos tomar cuidado também. Por quê? Recentemente tem a notícia também de um agravo que estava fora, a pessoa não conseguiu mandar, começou a mandar, por exemplo, 10 horas da noite, ficou pensando, você cancela, tenta de novo, e quando foi, caiu para o dia seguinte. O tribunal não aceitou, falou que pelo log eles viram que a pessoa acessou no dia 7, perfeitamente, e não tinha por que não ter enviado, que não teve nenhum problema no site do tribunal. E ele perdeu o recurso de agravo. Não foi aceito. Então a gente deve sempre ficar atento, né? Novamente, né? A gente sempre deixa para o último dia, para a última hora. Agora eu posso peticionar até as 23h59, 59, mas informática. Acabou a energia, o que eu faço? Olha para o céu e vê onde tem luz, né? Corre com o carro para procurar um lugar que tenha energia, né? Acabou a internet também. Será que é só em casa? Vamos procurar uma lan house, vamos para um café, né? A opção de você ter hoje um notebook é muito importante também, né? Ela tem a bateria, eu consigo utilizar e mandar, mesmo que acabe. Então a gente vai tem que pensar em redundância, né? Como o colega falou, a gente vai ter é custoso, porque realmente a gente depende de uma máquina e na hora mais crucial a gente pode ficar sem ela. Então a gente tem que ter redundância, ter possibilidades de você ir a outro local. E aqui no próprio site, houve uma atualização agora recente, e a gente consegue selecionar o tipo de indisponibilidade. Só mostrar um aviso. Houve aumento da capacidade, tinha reclamação também dessa lentidão. Eles colocaram muito mais servidores, dobraram a capacidade. E isso a gente sabe que vai aumentar cada vez mais, não é obrigatório para todos. Essa é a opção que nós temos de consulta. Então, o portal, o que ficou fora? O ESAG. Porque agora ele está determinando o que ficou fora. Antes não tinha. Ele informava, o tribunal ficou fora no dia 8, das 10 da manhã às 11, por indisponibilidade do sistema. Agora você tem que selecionar. E muitas vezes ficou a página inicial, mas se você digitasse com o link, você acessava. E você que coloca a data de pesquisa, que você pode utilizar, pode precisar para ter o prazo novamente. Vamos ver se já tem alguma informação. E aqui nós temos a informação de disponibilidade. Forma que no dia 4/4, das 11h58 às 11h59, ficou 1 minuto fora. Isso para a gente pode refletir horas para voltar, para aparecer, né, que ficou lento até cair. Mas a gente não conseguia 1 hora antes. E quando voltou, demorou mais de meia hora para a gente acessar. Mas para o tribunal ficou 1 minuto. Né? Então, quer dizer, é toda a rede, todo um sistema informático. Então a gente deve tomar cuidado. Tem as suas facilidades, mas também tem as suas armadilhas, né? O que mais nós temos aqui? Cadê o peticionamento? Não, advogado. Consulta biblioteca, aqui é onde nós vamos habilitar. Tem uma aba de peticionamento eletrônico. Na aba peticionamento eletrônico tem um breve vídeo que ensina, fala um pouco sobre a certificação digital, processo, telefone de suporte e alguns dados também para a gente pesquisar. O que é, como peticionar, tem um passo a passo. Aqui um novo link falando sobre a indisponibilidade do sistema, que é mencionada, sobre a certificação digital, relação dos fóruns que já tramitam. Já aconteceu colegas vindo de interior ou indo para outro local, né? O cliente chegou, tem um processo lá, ele pega todos os dados, viaja até a cidade, chega lá, é peticionamento eletrônico. Então, quer dizer, ele não precisava nem ter saído do escritório dele. Então, toda vez que a gente pegar uma comarca diferente agora, pesquisar. Quando for tudo eletrônico, né, tranquilo. Outro estado mesmo. Né, nós temos estados que estão mais avançados, que já tem praticamente todas as comarcas já, né, no peticionamento eletrônico. Né. Você viaja para Curitiba para chegar lá, é peticionamento eletrônico. Quer dizer, toda a despesa que você teve, e você podia fazer da sua máquina, acessar o site do tribunal com seu certificado digital, como se presencialmente você estivesse. Nesse sentido, foi excelente para nós. Facilitou muito. E para o cliente diminuiu as custas com relação a isso. Você não tem mais deslocamento de viagem, ou diminuíram as viagens. Pelo menos para se habilitar inicialmente, você só vai em caso de audiência, você tem todo o processo em mãos. Central facilitadora, né, que mostra
todos os dados, ajuda que você pode ter, muitas vezes não funciona. Portarias que nós temos aqui, é sempre bom estar lendo, tem umas atualizações, né, ver se o tribunal não está legislando. Né. E, na verdade, o que a gente precisa agora é habilitar no sistema. Advogado, habilite serviço eletrônico. Então, aqui nós temos o CPF, como a gente habilitava para consulta, alguns, né, já colocavam as varas que já tinham a opção para nós consultarmos. E agora o certificado digital. A gente clica no certificado digital, o sistema já faz a busca, a leitura, e ele já trouxe o PIN. Esse é o mundo perfeito. A primeira vez que eu utilizei aqui, ele não parecia esse PIN por nada. Ele aparecia meu nome aqui embaixo, como carregado já, e mais nada. O que fazer? Pesquisa, liga para o tribunal, tá normal. Todos os drives instalados, reinicia o computador, nada. Aí um colega falou aqui, essa leitura, essa busca que ele faz é o famoso Java que ele está atualizando. Eu instalei o Java atual, só que possivelmente houve um erro na instalação e nem o sistema identificou. O que eu fiz? Reinstalei novamente, como a colega falou. Aí funcionou perfeitamente. Quer dizer, a gente sempre vai ter que ficar pesquisando alguma coisa quando a gente tiver algum erro aí, alguma falha. Mas foi uma única vez, que foi logo após a instalação, e eu não tive mais problema nenhum. Aí ele habilitou entrar, pronto, estamos do processo do portal ESAGE. Aqui tem todas as informações também, ó, muita informação, aquelas buscas que são relacionadas ao processo eletrônico. Consultas processuais, certificado, contratos, diário eletrônico, biblioteca, sistema push. Todo mundo utiliza já, conhece? É o sistema que você recebe a mensagem do tribunal por e-mail. E qual e-mail que você vai receber? No e-mail que você cadastrou. Igual, quando eu fiz o cadastro no portal, inicialmente eu coloquei este e-mail, o andersonms@site. Quando eu fiz meu certificado digital, eu já fiz a opção por um outro certificado, por um outro e-mail, com o nome do escritório. Então, as minhas notificações não vão para o e-mail do certificado, eles vão para o e-mail que eu cadastrei no inicial. Ele deveria puxar o do certificado, porque eu loguei com o certificado, mas não, ele continua mandando para o outro. Peticionamento eletrônico. Peticionamento primeiro grau, colegial, câmaras especiais. Então vamos primeiro grau. Aqui ele dá a explicação do que é o serviço, para a gente peticionar. Aí o alerta que ele informa que pelo software livre PDF Creator, que deve ser gerado os arquivos. E aqui ele já dá o link, que vai direto para o site. Então, quer dizer, nós estamos no site do tribunal e temos um link. É um ambiente seguro. A gente clica e vai ver que ele vai remeter. E a instalação é breve. Então, aqui mesmo nós temos. Que tipo de petição? Vamos fazer uma petição inicial. E agora vem que nós vamos ter que fazer o quê? Atuar o processo. Nós temos que colocar todos os dados. Então, nós temos que colocar foro. Nós temos aqui todo mundo que adquiriu, ou quem for adquirir, porque a gente fala para já fazer, não aguardar o prazo final. Porque você tem a possibilidade de fazer esse passo a passo que eu estou fazendo. Né, de fazer o treinamento individual, ver onde ficou a dúvida, achar os botões. Porque na hora que eu tiver que fazer a minha própria petição, né, ali valendo, ao vivo, eu não posso ter a dúvida de saber aonde eu tenho que clicar, aonde eu tenho que ir. Então a gente tem que treinar antes, criar como eu fiz ali aquela petição. E nós temos aqui o foro de peticionamento para teste. Aqui, ó, foro teste peticionamento. É uma ferramenta criada recente pelo tribunal onde tem a possibilidade. Quando iniciou não tinha, você tinha que fazer ao vivo. Seleciona competência. Classe do processo. Ele traz toda a árvore. Nós temos que selecionar e fazer. Por isso que aumentou o prazo para as 23h59. Vai demorar muito mais tempo, entendeu? Na realidade, já teve esse intuito. Nós vamos demorar um pouco mais para fazer. Vamos por execução.
despejo por falta de pagamento aí? Assunto principal. Tem que selecionar todos os assuntos. Vamos colocar espécie de título. E aqui nós colocamos cheque. Valor da ação. Segredo, justiça ou não. Salvar e continuar depois. Se você tem dados. Vamos avançar. Esse foi os dados básicos. Agora nós vamos cadastrar as partes e advogados. Participação. Nós já estamos habilitados no sistema, então precisa ser habilitado como advogado. Aqui seria a outra parte. Então você põe executado, pessoa física ou jurídica, CPF, RG, emissor, caso tiver. Nome é obrigatório. Gênero obrigatório. Nacionalidade não é. CEP é obrigatório. Ele faz a busca com o site do Correio, você coloca o número. Complemento, bairro. Confirma. Então nós cadastramos o Anderson. Está aqui. Tudo. Vamos adicionar mais. Então a gente que vem aqui em adicionar. Se a gente avançar, ele pula, a gente consegue voltar. Mas é em adicionar. Ah, mas está algum dado errado, o nome não saiu correto. A gente vem aqui em editar, abre para a edição do registro ou exclui. Fala, vou começar de novo. Então vamos adicionar. Vamos colocar a outra parte. Aí o CPF é obrigatório, colocar. Ou só informar que não possui. Vamos declarar que não possui, que é mais rápido, senão ele vai. Nome. Gênero, que ele já pede nacionalidade obrigatório, profissão obrigatório. E ele faz o cheque da lista de profissões que tem, se você colocar errado ele não aceita. Pede o CEP novamente. Complemente os dados, confirmar. Então nós confirmamos as partes. Está aqui, ó, foro, teste, inspecionamento, civil, tudo, a classe, as partes. Vamos avançar. E ele vai para a terceira parte, que é anexar documentos. Ele já traz a descrição, aquela que eu trouxe na tela, informando, né, os documentos quando eles são anexados, ó, toda a regra para poder enviar. Aqui ele já fez a leitura do certificado. Aqui também é uma leitura Java, que é a mesma de lá. Se der algum erro, a gente sabe que é Java nessa tela. Tipo de documento. Nós vamos mandar a nossa petição. Então vamos adicionar. Ele já abriu direto minha pasta documentos, porque é o comum, porque ele vai, PDF é um tipo de documento. Então ele já vai direto para a pasta documentos. Não abre imagem ou download, sempre vai na direto. Então vamos mandar a petição 1. O documento será exibido para revisão. Aí ele dá, ó, documento processado com sucesso. Verifique se todas as páginas estão legíveis, clicando no botão visualizar. Depois utilize o botão aprovar para vincular o documento à petição. Né? Então, sempre com calma. Vamos abrir, verificar. Para não correr em erro lá na frente, tem que fazer tudo novamente. Tá, né? Então, nós podemos visualizar. Essa realmente é a peça. E não houve nenhuma quebra, ele não informou, porque normalmente ele informa, ou foi feita muito rápido. Aprovar. Está lá o documento. Comprimido. Na realidade, ele fez tão rápido, nós não vimos. Porque se ele colocou informação é porque houve alguma alteração. Então, eu já coloquei o meu documento. Aí, o que acontece? Agora, se eu tivesse mais documentos, né, se eu vou colocar procuração, petição, ele vai abrindo pastinhas. Como nós criamos as pastinhas lá do cliente. Então, ele organiza como no computador. Na hora de visualizar, da mesma forma. Os documentos, nós vamos visualizar pelo nome. Quero ver a petição. Você vai clicar na pastinha lá, nele eletronicamente, e ver todos os dados. Aqui você tem que declarar que os documentos adicionais estão legíveis para você poder enviar. E ele já dá a opção, ó, assinar e enviar. Preparando um documento para assinatura. Não precisa mais assinar digitalmente para poder enviar. Né, antigamente precisava. Assinando os documentos, ele pede o PIN.
Errado. Foi aqui eu tenho o protocolo, né? Prezado Anderson Marques, é o documento assinado e protocolados com sucesso. O protocolo foi dar o número. O e-mail foi enviado para lá, andersonms@site.com.br, que não é o e-mail do meu certificado digital, que é o e-mail que eu fiz o cadastro. Ele só vinculou o quê? O CPF do ESAGE e manteve o cadastro inicial. Na realidade, se eu quiser receber no outro e-mail, vou ter que proceder à alteração. Então, como eu faço para guardar esse protocolo? Eu posso imprimir e ter ele fisicamente, se eu ainda mantenho os dados fisicamente do cliente, ou simplesmente procurar a opção de imprimir aqui, do meu navegador, e fazer a impressão em PDF Creator. Eu posso colocar aqui né, protocolo petição 1, que é o nosso trabalho de hoje. Ele vai abrir na mesma pasta, então se é do cliente que eu vou fazer, vou salvar lá dentro do Anders, que é o protocolo da petição. E ele salvou. Está aqui o arquivo PDF. Se a qualquer momento eu tiver necessidade de fazer uma consulta, tudo está pronto no protocolo. Muito difícil, senhores? Muito! Mas foi tão rápido e fácil, não foi? Então, na realidade, o que nós temos que fazer é treinar, né? Realmente fazer.